carta em alegada defesa da democracia organizada por ex-alunos de Direito da USP foi lida no começo da tarde desta quinta-feira em evento no prédio da faculdade na região central de São Paulo. Após a leitura do documento, os militantes que acompanhavam o ato dentro e fora do prédio reagiram com gritos pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, no mesmo local, foi lido o documento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A leitura do manifesto da USP foi feita em partes por Eunice de Jesus Prudente, Maria Paula Dalari e Ana Elisa Liberatori, professoras da Faculdade de Direito, além do jurista Flávio Flores da Cunha, ex-ministro do Superior Tribunal Militar. Já o manifesto da Fiesp foi lido pelo advogado José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e que compõe a Comissão Nacional da Verdade. Políticos como Fernando Haddad, Marina Silva, Tabata Amaral, Guilherme Boulos e Joyce Hasselmann estiveram presentes nos eventos. O deputado federal Coronel Tadeu, do Partido Liberal, marcou presença trajando uma camisa com o nome de Bolsonaro. O parlamentar disse não ter sido hostilizado, apenas chamado de peitudo por alguns presentes no ato. Dentre os diversos discursos, apenas um citou indiretamente Bolsonaro, o de Francisco Canindé Pegado do Nascimento, secretário da União Geral dos Trabalhadores, que pediu respeito ao manifesto. Apesar de dizerem não ser um ato partidário, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, reitor do curso de Direito da USP, pediu que toda essa mobilização coloque a população em um suposto caminho correto na discussão do futuro de São Paulo e do Brasil. Foram vistos cartazes com dizeres como não queremos a democracia da fome, das chacinas e tampouco a democracia dos ricos, queremos a democracia dos povos. Também houve homenagens a Marielle Franco, Bruno Araújo e Dom Phillips. Por fim, um ato ecumênico foi realizado em frente ao prédio da Faculdade de Direito. Olha, aqui em Brasília, estas cartas acabaram sendo comentadas nos bastidores, mas sem nenhum alarde. É que os deputados e senadores estão no que se chama de posição de muda, ou seja, passarinho que está mudando as penas não canta, ou seja, estão observando os resultados de cada ato de campanha para entrarem em campo. Deputados e senadores pensam naquilo, ou seja, sobrevivência partidária, reeleição. Esta é a grande preocupação. Mas não adianta os organizadores e articuladores falarem de um ato suprapartidário que não quer atingir esse ou aquele. Não é verdade, isso é ironia, porque, na verdade, a tentativa é de atingir o presidente Jair Bolsonaro. Por aqui se diz que não se fala em assombração, porque elas podem aparecer quando chamadas. É assim mesmo, falar em falta de democracia, medo de perder a democracia em plena democracia é chamar assombração. Não há nenhum país que tenha um presidente falando tanto em liberdade, defendendo a liberdade de expressão até para quem o critica, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. E até sugeriram a ele, logo no início, que assinasse a carta, porque a carta é a tal canja de galinha, que se não faz bem, se não sara o paciente, mal também nunca fez a ninguém. E ele disse não. Ele olhou os que assinaram a tal carta, as cartas, né? E viu que não combinaria a posição dele com quem assinou as cartas aí, os que assinaram. As cartas estão, na verdade, tentando reproduzir aquela ideia do Lula, onde todos temiam, tinha um custo Lula, o medo do Lula na presidência. Ele escreveu a carta ao povo brasileiro e pegou. E agora está querendo repetir. Não se repete um fato assim porque a água já passou debaixo da ponte. Nós estamos vivendo um novo sistema, um novo mundo. E antes tinham medo do que ele faria no poder, no governo, e outros, hoje todo mundo sabe o que ele fez, o que ele fará. Então é um momento diferente. Essas cartas, na verdade, traduzem uma tentativa de se fazer campanha em nome de uma união nacional ou de um grupo. É um segmento que está apoiando o ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro foi atrás de pessoas que produzem, como é o caso do agronegócio, setor financeiro e empresários. É aí que está a divisão entre os dois e a linha de campanha de cada um, viu? Eu vejo essas cartas que foram divulgadas hoje e lidas, em público, sim, como um movimento suprapartidário. Evidentemente, a gente pode simplesmente ler alguns dos nomes que estão. A gente tem Fernando Henrique Cardoso, tem Simone Tebet, tem Ciro Gomes,
tem Lula, enfim, tem adversários, inclusive a candidatura presidencial, que assinaram essa carta. Há gente de diversos partidos, de diversas linhas ideológicas que assinaram essa carta. É claro que ela vem sendo usada politicamente, principalmente pelo ex-presidente Lula, em sua campanha à presidência da República. E é óbvio que nessa manifestação que ocorreu em frente à faculdade da USP de Direito, havia muita gente com bandeiras políticas, com bandeiras ideológicas, com bandeiras partidárias, com palavras de ordem associadas a uma ou outra ideologia. Mas o que esse movimento traz é absolutamente legítimo. É a preocupação de uma parte da população brasileira com os discursos que vêm sendo adotados contrários ao sistema de votação que a gente tem. Assim como é legítimo aqueles movimentos que em 7 de setembro vão às ruas para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Então, deslegitimar esse movimento, assim, pura e simplesmente, é absolutamente antidemocrático, né? Vamos respeitar todas as preocupações que existem na sociedade brasileira. E, nesse caso, é legítima essa preocupação. A preocupação com o fato de que o presidente Jair Bolsonaro realmente vem questionando o processo eleitoral, teve a chance, né, no ano passado, na Câmara dos Deputados, de conseguir a aprovação de uma PEC que instalasse o comprovante impresso do voto eletrônico, não conseguiu, deveria ter aceitado que havia perdido o jogo naquele momento e bola para frente. Agora, há poucos meses, há poucas semanas das eleições, obviamente nada de significativo vai ser possível fazer em relação às urnas, ao sistema de votação da maneira mais profunda. É possível fazer alguns ajustes, mas não uma mudança completa, uma mudança tão grande como se pretende. Então, falar nisso agora, insistir nesse ponto agora, é só uma forma, e aí é isso que essas pessoas que estavam lá identificam, uma forma de fazer um tipo de ameaça. Uma ameaça até mesmo de talvez não reconhecer o resultado das eleições, caso ele não seja favorável ao presidente. Eu acho muita pretensão, né? Ver esse pessoal aí nas televisões comentando essa manifestação e comparando com a carta lida em 1977. Eu convido todos a se perguntarem quantos anos tinham em 77 e o que viveram, de fato, o que souberam do que se passava. Eu era editor de política da Veja nessa época. Eu vi o que aconteceu. Era outro país. O presidente não era eleito diretamente, havia um rodízio de generais. Vigorava o AI-5. A Constituição era ainda a de 1967. Não havia liberdade política. E, resumo nisso, não tinha acontecido ainda a campanha das diretas, não tinha sido decretada a anistia, tudo viria depois. É comparado àquele Brasil, por quem não viveu aquela época, nem estudou, se estudou não aprendeu, se tentou estudar, é comparado àquela época a este momento, quando a Constituição tem uma única ameaça, né? Sofre uma única ameaça, é rondada por ela, pelo Supremo Tribunal Federal, pelas decisões ilegais e inconstitucionais e por quem as apoia. Agora, temem que o Bolsonaro dê um golpe. Esse pessoal que diz isso sabe o que é golpe? Quais são os generais envolvidos na conspiração? Quem vai decretar o golpe? Quais são os regimentos que apoiam? Nós sabíamos, em 64, quais eram os chefes militares que estavam de cada lado do confronto. Comandante do exército, do 3º exército, comandante do 2º exército, eram 4 exércitos. O pessoal que hoje comenta nem sabe como era a composição do exército naquele tempo. O Zé Maria talvez tenha acompanhado, mas o Zé Maria também é mais jovem do que eu, ou eu sou mais velho que o Zé. Eu pergunto o seguinte, o que tem a ver uma coisa com outra? O que o Bolsonaro fez nesses anos para ser acusado de golpista? Criticar o sistema eleitoral? Nem isso pode. Nem isso pode, quer dizer, o Supremo não permite.
Quer dizer, o Fachin que se permite libertar um político condenado por 9 juízes em 3 instâncias, e aí tudo bem. Isso não tem nada de irregular. Irregular é um presidente eleito pelo voto popular, como manda a Constituição, que já sofreu 130 tentativas de intimidação endereçadas a ele pelo STF, ele ser acusado aí de golpista. Quem é que ele está mobilizando? Um golpe acontece o que? Entre familiares. Você chama os seus parentes e manda ocupar a telefônica, as telefônicas, naquela época era estatal. Manda ocupar o batalhão tal, é assim. Você faz isso com parentes e amigos. Quem fala em golpe não sabe o que é, nunca viu. Eu vi, e em mais de um país. Eu sei o que é um golpe de Estado. E não há a menor possibilidade disso acontecer, porque a Constituição tem sido defendida até agora pelo presidente, que disse, olha, minha carta é a seguinte, eu sou a favor da democracia, e tem demonstrado que é. Agora, não foi um ato político, o de hoje? Ué, faça uma pesquisa lá, o Datafolha, uma pesquisa de verdade, manda lá 3 caras perguntarem a todos os presentes em quem eles vão votar. Quanto vai dar? Ou aí vai dar o que as pesquisas que nós conhecemos preveem para o Lula, mais de 100%, como disse o Guilherme Fiuza. Então, eu quero saber a motivação disso, por que a democracia está sob ameaça, porque não vai haver eleição, né? De onde virá a tropa? Né? Eu só conheço o exército do Stedley, ou as tropas do comandante Zé Dirceu, que só matam de rir os adversários. Então eu queria saber por que isso aí e por que a carta é tão mal escrita. Essa pergunta é dirigida aos professores da São Francisco. A carta de 77 era muito bem escrita. Português correto. Esse balaio de pontos de interrogação que não tem coragem de resumir o texto numa única expressão, fora Bolsonaro.